Olá, meus irmãos, graça e paz, que alegria podemos estar de volta mais um domingo estudando as Escrituras Sagradas, estudando a nossa escola bíblica dominical. Eu sou muito grato a Deus por permitir que a gente possa estar aqui mais um dia, mais um domingo, estudando a palavra de Deus. Eu tenho sempre falado aqui da importância de se estudar, da importância de uma igreja investir numa escola bíblica dominical, e por isso eu sou grato à vida do nosso pastor Alessandro, que tem aberto esse espaço aqui para que nós possamos juntos crescer no conhecimento das Escrituras, conhecer no conhecimento do nosso Deus, crescer no conhecimento de Cristo, nosso Senhor. E eu fico muito grato porque a cada domingo nós temos avançado, nós temos aí estudado a nossa revista, né, a revista Expressão, que fala tudo sobre Jesus, Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Nós chegamos hoje na lição 6, nós vamos falar sobre Jesus, o bom pastor, e vamos ter como base o Salmo 23, o grande Salmo 23, que é muito conhecido nosso, que é muito conhecido dentro da comunidade cristã, e fora também, né, muitas pessoas que têm ali conhecimento do Salmo 23. Mas antes da gente entrar na nossa lição, eu queria aqui fazer algumas considerações iniciais dentro de tudo isso que a gente tem caminhado, dentro de tudo isso que nós temos andado aqui e percebido em meio a esse mundo que nós vivemos, irmãos, de tanta diversidade teológica, de quem é o centro das Escrituras. Nós temos tentado caminhar, tenho sempre falado a respeito disso, dentro de uma teologia segura, dentro de uma teologia saudável, entendendo que de Gênesis a Apocalipse, né, tem ali um ponto culminante. As Escrituras apontam para Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A história mostra, né, a vida do Messias, a história mostra que Deus ele está no controle de todas as coisas, que o nosso Deus não é apenas o Deus criador, que não é apenas o Deus que criou todas as coisas, mas o Deus que cria todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele sustenta todas as coisas pelos seus decretos, ele sustenta todas as coisas porque ele é o Todo-Poderoso. E desde o início da nossa lição, quando nós começamos a estudar essa revista, a gente viu já em Gênesis 3,15 que aquilo que Deus promete lá, em Gênesis 3,15, fazendo ali a primeira anunciação do Messias, ao longo e ao desenrolar da história, a gente vai ver que isso vai se cumprindo. A narrativa bíblica, a história bíblica, ela mostra isso para nós, que aquilo que foi anunciado pelo nosso Deus vai sendo também anunciado pelos profetas, vai sendo anunciado pelas Escrituras. As Escrituras vão mostrando que Jesus é o Messias, as Escrituras vão mostrando que, de fato, a história está segura nas mãos do nosso Deus, e aquilo que é anunciado no Antigo Testamento, a gente vai ver depois que é revelado no Novo Testamento. Então, nós estamos seguros nas mãos do nosso Deus, nós estamos seguros dentro daquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja, e por isso é importante nós estudarmos esse tema, mostrando que o Antigo Testamento é muito importante, assim como é o Novo Testamento. A Bíblia é um todo, né? Nós precisamos entender, e muitas pessoas têm essa dificuldade de ler o Antigo Testamento, e algumas não têm a percepção de que o nosso Senhor Jesus Cristo ele é anunciado, ele é ali apontado pelo Senhor como Messias, como Salvador do mundo, como Salvador da história. E é importante, então, a gente entender isso, entender que nós estamos seguros nas mãos de um Deus que tem poder. Nosso Deus é todo-poderoso, nosso Deus decreta todas as coisas, e aquilo que ele decreta, ele cumpre. Bom, essa aula, como nós temos feito em todas as aulas, nós vamos procurar aqui dividir essa aula, essa lição em duas aulas. Não queremos aqui correr, não estamos aqui querendo terminar logo a revista, não, nós vamos aqui estudar cada ponto, temos feito sempre o texto base, nós temos estudado o texto base. Eu sempre tenho falado que a revista, ela nos ajuda, ela nos auxilia, mas a nossa base, né, aquilo que vai nos sustentar, é o texto bíblico, são as verdades que estão ali no texto bíblico, que a gente tem tentado, versículo a versículo ali, entender, para que possa apoiar também
aquilo que a gente tem estudado. Nós vamos estudar hoje sobre Jesus, o bom pastor, tendo como base, né, o Salmo 23. E nessa primeira aula, nós vamos entender a estrutura dos salmos. Né? A gente vai entender um pouquinho do contexto dos salmos, porque, se você percebeu, na lição 7, nós vamos estudar sobre o Salmo 1. Então nós teremos aí, pelo menos aí umas 4 aulas, né, falando sobre os salmos. 2 aulas falando sobre o Salmo 23 e 2 aulas, pelo menos, aí falando sobre o Salmo 1. Então eu quero aqui preparar você para que você possa entender a estrutura dos salmos, entender de uma forma geral, observar o contexto dos salmos. E na segunda aula nós vamos entender o Supremo Pastor, como ele é revelado no Novo Testamento, usando já alguns textos do Novo Testamento. A gente vai entender então como aquilo que é profetizado ali no Salmo 23, como isso é revelado então no Novo Testamento. Então a gente tem caminhado dessa forma, e eu peço que o Espírito Santo possa nos guardar, que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa aula. Por isso eu quero tirar um momentinho aqui de oração junto com você e pedir ao Senhor que seja com a nossa vida. Pai, eu te agradeço por mais esse dia, pela oportunidade, Senhor, de estudar as Escrituras, de estudar a Tua Palavra junto com os meus irmãos. Peço, Senhor, que Tu possa ser conosco, que Tu possa, Senhor, revelar ao nosso coração, à nossa mente, tudo aquilo, Senhor, que está na Tua Palavra, que nada fique oculto aos nossos olhos, que possamos aqui, Senhor, aprender mais e mais de Ti. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então, queria pedir que você pudesse pegar aí a sua revista e pegar a sua Bíblia também, né, e abrir no Salmo de número 23, né, Salmo de número 23. Peço aí que você possa pegar a sua Bíblia, sempre falando que nós usamos a versão NVI, né, e na aula passada eu falei sobre isso. A revista, alguns textos que você vai ver aqui na nossa revista estão dentro da versão ARA, da Almeida Revista Atualizada. Né? Então, nós usamos aqui a versão NVI, mas eu tenho aqui as duas versões e é muito possível que eu vá comparando aqui um versículo da versão NVI com a versão ARA, para que a gente possa também ter uma melhor compreensão sobre isso. Então, Salmo 23, se você abriu, vamos fazer a leitura. Salmo de Davi, né? Salmo davídico, diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, esse salmo é um salmo muito conhecido nosso, como eu falei no início. Não apenas é conhecido nosso, mas é muito peculiar que pessoas que não são cristãs também, e você chega na casa daquela pessoa e certamente você vai encontrar ali a Bíblia, né, aberta ou no Salmo 23 ou no Salmo 91. Então é muito peculiar esse salmo estar presente não apenas na casa dos cristãos, mas também na casa daqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador, mas que vem nesse salmo um tipo de amuleto, que vê às vezes no Salmo 91 um tipo de proteção. Então, de fato, o livro dos Salmos é um livro muito conhecido, é um livro, talvez aí o livro mais lido, né, pela comunidade cristã, talvez aí o livro mais estudado pela comunidade cristã. E é interessante que quando a gente vai entender o livro dos Salmos, Lutero vai dizer que o livro dos Salmos é como se fosse uma mini Bíblia dentro da Bíblia, né? Calvino já vai dizer que os Salmos são a anatomia para a alma, né? Então, a importância dos Salmos para a nossa vida, a importância daquilo que foi apontado ali, daquilo que foi escrito. É interessante que quando a gente entende a estrutura do Antigo Testamento e a gente percebe ali a divisão, né, do Antigo Testamento, ali, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos ou de sabedoria e os livros dos profetas maiores e menores,
a gente então entende que o livro dos Salmos ele está ali dentro do livro, né, desse grupo, né, dos livros de sabedoria ou dos livros poéticos, e a gente vai começar a entender dentro dessa estrutura geral, não apenas do Salmo 23, mas de todos os salmos, né, que parte desses salmos são compostos ali a partir do segundo milênio antes de Cristo, né, e grande parte desses salmos eles são ali estruturados, são compostos salmos pós-exílico, né, então a partir do ano 539 a.C., grande parte também desses salmos são compostos. E os salmos, eles têm algo muito peculiar, né? A gente tem aqui o entendimento, a gente conhece, que são ali 150 salmos, né, escritos, né? Quando você pega ali o livro de Salmos, você vai ver que foram 150 salmos escritos, e desses 150 salmos, apenas 34 não vão ter títulos, né? Não vão ter ali um autor, não vão identificar quem foi o autor do salmo, mas desses 116 que a gente vai, que vão sobrar então, a gente vai perceber que 100 então ali vão indicar informações, que vão trazer ali a autoria, e 73 desses salmos são relacionados a Davi. Davi então, o grande rei Davi, ele escreve 73 salmos, e os outros salmos então são ali apontados como tendo Moisés, como tendo Salomão, os filhos de Coré, Asaf, como escritores desses salmos. É interessante também a gente entender, se você pegar a sua Bíblia, né, a maioria das Bíblias traz isso, tanto aqui, eu tenho aqui a versão Almeida Revista Atualizada, como a NVI, a gente vai ver que dentro desse conjunto dos salmos, dentro dessa estrutura dos salmos, dos 150 salmos, há uma divisão nos salmos, né? Então há uma divisão de grupos de salmos. Então, ali 5 livros de salmos. A gente percebe aqui, deixa eu mostrar para vocês, não sei se vai dar para entender, mas o primeiro livro, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Né? A partir do Salmo, não sei se dá para você enxergar aí, mas aqui, o segundo livro. Né? Então, esses salmos, eles vão sendo divididos em livros, dentro desse próprio conjunto de salmos. A gente vai vendo, então, que há uma divisão ali de 5 livros, né? O primeiro livro traz o Salmo 1 ao Salmo 41. O segundo livro ele vai trazer do Salmo 42 ao Salmo 72. O livro 3 ele vai trazer do Salmo 73 ao Salmo 89. O livro 4 vai trazer do Salmo 90 ao Salmo 106. E o último livro, né, o livro 5, vai trazer do Salmo 107 ao Salmo 150. Então, dentro dessa estrutura dos Salmos, dentro dessa mini-bíblia, né, que Lutero vai dizer que há dentro da Bíblia, o livro dos Salmos ele é dividido ali por grupos, separado por livros. Mais uma peculiaridade, né, dos Salmos, irmãos, que a gente vai ver, que os Salmos é geralmente o homem falando para Deus, é o homem expressando, externando ali a sua vida, externando a sua fala, né? Geralmente, quando a gente vê a Bíblia, a gente vai ver Deus falando, a gente vai ver Deus trazendo ali alguma ordem, trazendo ali princípios para o homem, mas o Salmo tem esse ponto em comum, que é o homem falando para Deus. E dentro dessa fala, né, dentro desse diálogo do homem para com Deus, a gente vai entender que há 3 dimensões que o livro dos Salmos vão mostrar, assim como toda a Bíblia mostra isso, mas o livro dos Salmos parece que isso fica muito explícito, né? E a primeira dimensão mostra quem é Deus, né? O homem, quando fala ali, seja o salmista falando, ele apresenta quem é Deus. Ele apresenta Deus, o Deus Criador, o Deus soberano, o Senhor justo, santo, poderoso, aquele que é amor, aquele que é juízo, aquele que controla a história. Então, essa é uma dimensão do livro dos Salmos. Sempre que você lê o livro dos Salmos, você vai perceber essa dimensão. Os Salmos mostram, né, nos apontam quem é o nosso Deus. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é Senhor, o nosso Deus governa sobre tudo e sobre todos. Mas há uma segunda dimensão que os Salmos vão apontar para nós, que é o homem falando do próprio homem, mostrando que o homem precisa de Deus, mostrando que o homem ele é indefeso, mostrando que o homem ele é fraco, mostrando que o homem é pecador, mostrando que o homem precisa da misericórdia, precisa da graça de Deus.
mostrando que o homem precisa ser seguro por Deus, porque o homem não tem condições de sobreviver, de levar a sua vida sozinho. Então, essa é a segunda dimensão que os Salmos, né, o livro dos Salmos, mostra para nós. E a terceira dimensão é o mundo, né, são as circunstâncias onde nós vivemos, essa grande lugar onde nós estamos aqui inseridos. Nós não somos desse mundo, não pertencemos a esse mundo, mas enquanto estamos aqui, somos peregrinos nesse mundo. Então, a Bíblia, ela nos aponta essas três dimensões, nos mostra quem é Deus, nos mostra quem é o homem e nos mostra a dimensão desse mundo que nós vivemos. Vivemos num mundo mau, vivemos num mundo que tem aí trazido para nós tantas lutas, tantas adversidades, né? As lutas, as adversidades são muito comuns à vida do cristão. Então, o Salmo, ele tem o poder de nos mostrar essas três dimensões. Quando a gente vai analisar, né, o livro do Salmo 23, que a gente vai ler, a gente vai ver daqui a pouco, a estrutura desse Salmo 23, a gente vai perceber isso, né? Que Davi ali, ele vai apontar para Deus, né? Ele vai apontar para a sua vida, ele vai apontar justamente para a situação, para o mundo em que ele vive, as lutas que se levantam contra ele. Então eu queria te convidar a você pegar a sua revista e a gente vai começar a entender então o que essa revista traz para nós, né? Se você perceber, por exemplo, aqui na introdução da nossa revista, né, vai dizer aqui, no primeiro parágrafo, né, vai dizer aqui na introdução, vai dizer assim: somos frágeis, fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, porém, devido ao pecado, nos tornamos frágeis demais. Estamos sujeitos a doenças, luto, angústia, crises existenciais, incertezas quanto ao nosso futuro e muitas coisas que denunciam e atestam a nossa frágil condição. Soma-se a isso a tolice humana, a perene inclinação para fazer aquilo que é prejudicial a si próprio e que desonra a Deus. Tal é a nossa condição. Então, essa revista aqui, né, a nossa revista de estudo, ela já aponta para esse momento nosso aqui, mostrando a nossa fragilidade, mostrando a nossa fraqueza, mas diante de tudo isso, né, diante da nossa fraqueza, nós temos um Deus, nós temos um Senhor, e nós vamos ver que nós somos comparados a ovelhas, né? E essas ovelhas, elas não estão sozinhas. Essas ovelhas, elas têm um pastor, elas têm um bom pastor. E nós vamos ver então e entender sobre esse ponto, né? Esse bom pastor. Quem é esse bom pastor? Será que é Davi que é o bom pastor? Será que os profetas são o bom pastor, né? Será que é o nosso pastor Alessandro que é o nosso bom pastor, embora ele seja o nosso pastor, e ele é um bom pastor, mas será que a Bíblia está falando de quem? Para quê? Para onde as escrituras estão apontando? Será que é para a vida do pastor Alessandro? Será que é para a vida do bispo Walter? Será que é para a vida de Davi? Então eu convido você a entendermos então esse ponto 1. Bom, irmãos, a gente então chega aqui no tópico 1, né? Mas antes do tópico 1 aqui, há um ponto aqui, ainda no segundo parágrafo da introdução, né? Que vai dizer assim, falando da nossa relação, né? Como ovelhas, nos comparando como ovelhas, vai dizer, ela necessita do cuidado constante do pastor, que é o encarregado de mantê-la no caminho certo, de alimentá-la com a melhor pastagem disponível. Ninguém faz melhor o papel do pastor do que Jesus. Então, nós começamos a entender e a perceber que já a nossa revista, na introdução, ela vai apontar, né, para Jesus sendo o bom pastor. Mas eu queria aqui entender essa estrutura agora especificamente do Salmo 23, e a gente vai entender esse Salmo 23 aqui, dividindo ele em três partes. Primeiro do versículo 1 ao versículo 3, que vai dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor, guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome. Então, quando eu vejo essa primeira parte aqui desse Salmo, versículo 1 ao versículo 3, e quando a gente entendeu então a dimensão, né, as três dimensões que os Salmos, né, de uma maneira geral, apontam, mostrando quem é Deus, mostrando quem é o homem, e mostrando esse mundo que nós vivemos,
quando a gente lê esse Salmo 23, a gente vai perceber que Davi, ele não foge dessa estrutura. Então, ele amostra, ele aponta para quem Deus é, e aqui ele vai adjetivar Deus como o bom pastor, como o pastor da sua vida. Ele vai colocar a sua vida, então, ele agora sendo uma ovelha, né, então uma ovelha frágil, e esse mundo que nós vivemos e que Davi também não foi isento. Esse Salmo 23 mostra, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, então é nos vales da vida que nós andamos que está inserido aí esse mundo. Então a gente começa a entender que é Davi ali falando, clamando a Deus, e Davi que era um pastor de ovelhas, né, a gente falou isso na lição passada, Davi, filho de Jessé, ele apacentava as ovelhas do seu pai, e Davi era um pastor de ovelhas, né? Antes de ser rei, Davi era um pastor de ovelhas, e Davi conhecia muito bem esse ofício de ser pastor. Mas é interessante que aqui nesse salmo, Davi ele não vai se colocar como um pastor. Davi ele se coloca no lugar de uma ovelha. E ele vai dizer, ele vai fazer essa declaração logo no início, né? Ele vai demonstrar essa confiança em Deus, essa confiança num Deus de relacionamentos, né? Nós temos falado muito sobre isso, que nós servimos a um Deus de relacionamento, um Deus pessoal, um Deus que habita no meio do seu povo, um Deus que habita dentro de nós, um Deus que tabernaculou em nós. A gente falou sobre isso na lição passada. E Davi tinha esse entendimento de que o Deus a quem ele servia, o pastor da sua vida, era um pastor pessoal, era um pastor que guardava a vida dele. Ele vai dizer, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então é interessante que ele traz para si a presença de Deus, a presença desse pastor, mostrando que esse Deus é o pastor dele. Ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor, né? Tem aqui, na versão Ara também vai dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E na outra versão a gente tem, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. É interessante a gente entender que Deus é um pastor, Davi se coloca ali como uma ovelha, ele aponta para Deus como seu pastor, como aquele que é o supremo da sua vida, mas Davi mostra que esse Deus também é um Deus pessoal, um Deus de relacionamentos. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, e aqui na nossa versão vai dizer assim, de nada terei falta. Na versão Ara vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é interessante a gente entender isso, porque você pode dizer assim, caramba, mas esse salmo diz que nada me faltará, mas nesse momento agora eu estou desempregado, então está me faltando emprego. Nesse momento agora eu posso estar doente, então está me faltando saúde. Talvez nesse momento agora esteja faltando algumas coisas na tua vida, emocionais. Então, é como isso se aplica, né? Na minha vida aqui, a versão diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aqui vai dizer, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E a gente precisa, então, por isso que é importante a gente estudar, para a gente entender que essa palavra nada, ela também tem como tradução o não, tá? Então, quando a gente fala, o Senhor é meu pastor, não terei falta, nós poderíamos dizer assim, então, se a gente fosse traduzir essa palavra, nada, nós poderíamos, então, falar aqui esse versículo dizendo, o Senhor é meu pastor, não terei falta. Então, aquilo que eu não tenho falta, aquilo que Davi está se referindo ali, que ele não teria falta, não é das coisas, né? É de Deus, é da presença desse Deus. Ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor. Então ele mostra que Deus é um Deus pessoal. E ele vai dizer, nada me faltará, ou de nada terei falta. Se a gente traduz isso, coloca ali a palavra não, a gente vai entender então que o que não nos falta, o que não falta na minha vida e na sua vida, é a presença desse pastor. O que não falta na vida da ovelha é a presença desse pastor supremo. Nós podemos até passar pelo vale da sombra da morte, como Davi vai aqui falar um pouco mais à frente, a gente vai ver isso, mas no meio do vale, o que não nos falta é a presença desse pastor. Por isso que ele vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, a presença desse Deus não faltou na vida de Davi, não faltou o perdão de Deus para Davi, não faltou a presença de Deus ali, guardando a vida de Davi no meio das batalhas. E é essa presença que não falta na minha vida e que não falta na tua vida. É essa presença que está dentro de nós, através do Santo Espírito, que não falta na minha vida e não falta na tua vida. Então,
Se nós pudéssemos pegar esse salmo e recitar ele de forma pessoal, você também pode dizer: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor, e de nada você terá falta, você não terá falta da presença desse Deus. Pode te faltar alguma coisa na vida, você pode estar passando por um momento de desemprego, você pode estar passando por um momento de adverso de saúde, mas o Senhor está contigo nesse momento. Nós não passamos pelos vales, nós não passamos pelas adversidades da vida sozinhos, né? Nós passamos com a presença desse pastor guiando as ovelhas. É interessante que quando a gente fala de ovelha, nós precisamos entender que a ovelha é um animal muito frágil. A ovelha, uma das características da ovelha é não enxergar bem, né? Então a ovelha não consegue enxergar o que está na frente, a ovelha não consegue enxergar aquilo que vem diante dela, ela não consegue enxergar o perigo, ela não consegue enxergar os lobos que se levantam contra ela. Por isso que a presença desse pastor é importante na vida da ovelha. Então, é ele que conduz essa ovelha frágil, né? Quando nós entendemos, então, essa dimensão da nossa vida, quem nós somos ovelhas frágeis, que necessitamos de um pastor. Então, o que Davi vai dizer aqui e declarar, né, que o Senhor é o meu pastor, e a gente pode dizer: não terei falta. Não terei falta de quê? Da presença desse Deus. Pode te faltar alguma coisa na vida? Pode te faltar alguma coisa na vida, mas a presença desse Deus nunca vai faltar. Ele vai continuar, ele vai dizer: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura o meu vigor e guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. Então, esse Deus que é o nosso pastor, porque ele é o nosso pastor, nós podemos descansar. Porque ele é o nosso pastor, nós podemos ser guiados na vereda da justiça. Porque ele é o nosso pastor, ele nos restaura o vigor. Porque ele é o nosso pastor, ele nos conduz. Então, aqui o texto vai continuar, né? A gente vai agora ver a segunda estrutura desse salmo, e vai dizer, versículo 4 e versículo 5, vai dizer: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O versículo 5 vai dizer: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então, a gente vai perceber aqui Davi, o fato de Davi ali ter a companhia divina de Deus. É o que esse texto vai começar a nos mostrar e vai começar a nos levar a entender que o fato de nós sermos ovelhas frágeis, de o fato de nós passarmos pelo vale da sombra da morte, né? E aqui o versículo, a versão Ara vai dizer o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, esse versículo 4 vai confirmar o que o versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor e não terei falta, nada me faltará. Então, o que não nos falta é a presença de Deus. E quando Deus está conosco, é Ele então que nos faz passar pelo vale da sombra da morte, seguros. Você pode estar passando, eu posso estar passando por um momento adverso na vida, mas a gente começa a entender, a gente começa a perceber que Deus, Ele é o nosso pastor, que Ele não nos deixa sós, que Ele nos segura, que nós, como ovelhas perdidas, nós vamos sendo guiados, né, pelo Senhor. Nós começamos a entender que o Senhor está à nossa frente, nos guardando. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos protege. A gente vai perceber aqui que ele vai dizer o seguinte, no versículo 4 ainda: mesmo quando eu passar por um vale de trevas e morte, não temerei o perigo algum, pois tu estás comigo. Então, a presença de Deus é algo que não nos falta. E ele vai dizer o seguinte: a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, a vara aqui, né, na outra versão, vai dizer bordão. Então, o bordão, ou a vara, a função era tirar de perto das ovelhas os inimigos, né, os lobos que surgiam, os leões, os ursos. Então, esse bordão serve para isso, a vara servia para isso, para poder livrar a ovelha do perigo. Então, o que Davi vai dizer aqui é que o bordão de Deus, a vara de Deus nos protege. Então, você pode estar passando por momentos adversos, nós podemos passar pelos momentos, pelas labutas, pelas adversidades da vida, mas o bordão de Deus, o bordão do Supremo Pastor nos protege, né?
E vai dizer aqui também, o teu cajado me protege. Então, a figura do cajado ali é muito importante, porque muitas das vezes a ovelha ela tenta se desgarrar, né, dali do rebanho, ela tenta se sair do aprisco, né, e o cajado do pastor é justamente para trazer a ovelha de volta, né. Muitas das vezes a gente tem costume de falar, né, na linguagem da igreja, que o nosso pastor às vezes nos dá uma cajadada, né, às vezes ele prega uma mensagem ali e senta o cajado em nós. Então, essa figura, essa analogia, ela é muito peculiar, porque de fato nós somos ovelhas perdidas. Muitas das vezes nós queremos nos desviar, nós queremos nos desgarrar do rebanho, e por isso o cajado do pastor precisa ser firme, precisa ali dar uma cajadada na cabeça da ovelha para que ela possa despertar e ela possa se tocar e voltar para esse rebanho, para esse aprisco. A ovelha, ela fora do rebanho, ela fora do aprisco, ela não sobrevive. Então, essa é a importância de nós estarmos juntos, né? A importância de nós estarmos congregados, de nós estarmos fazer parte de um rebanho é muito importante. Esse salmo ele é extremamente relevante para a nossa vida, ele é extremamente relevante para os nossos dias, porque mostra justamente isso. Embora a gente esteja vivendo hoje momentos adversos na nossa vida, estamos aí no meio de uma pandemia, estamos vivendo pessoas vivendo suas individualidades, mas eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que tem se mostrado sempre ali preocupado com suas ovelhas, né? Quem é a ovelha da Praça Seca aí sabe disso. A gente tem um pastor que se preocupa com as ovelhas, um pastor que está ali sempre procurando saber como estão as suas ovelhas, e a gente precisa agradecer a Deus, porque nós não temos um pastor que quer apenas tirar a nossa lã, que quer apenas fazer com que a gente sofra, não. Mas nós temos tido um pastor que tem cuidado de nós, que tem nos conduzido aí com o seu cajado, nos conduzido aí a pastos verdejantes. Mas essa estrutura aqui nós precisamos entender. Então a gente vai entender que Davi, ele vai perceber que ele tem a companhia desse pastor também no vale da sombra da morte. E no versículo 5 ele vai dizer: prepara-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Nós não temos apenas um pastor que nos guia, que nos guarda, que nos protege, mas temos um pastor que supre as nossas necessidades e que nos honra, né? Óleo ali, a palavra óleo era um gesto de honra. Então, quando era derramado óleo na cabeça de alguém, era o sinal de honra. E é isso que o nosso Deus, ele faz com as suas ovelhas. Ele honra as suas ovelhas, ele guarda, ele protege, ele exorta, ele ensina, mas ele honra as suas ovelhas. E nós fomos honrados pelo Senhor quando fomos arrancados dali de uma maneira vã de viver. Paulo vai dizer isso aos Efésios, né, que nós vivíamos segundo o príncipe da desobediência, nós éramos desobedientes, mas o Supremo Pastor, ele foi lá e resgatou as suas ovelhas para o seu aprisco, para o seu rebanho. Então, é isso que essa segunda estrutura do Salmo aqui quer dizer, é que nós temos uma companhia de um pastor na adversidade. A gente vai, então, entender o último versículo, versículo 6, que vai dizer o seguinte: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Já aqui na outra Bíblia, né, eu gosto muito dessa versão também, vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, o que Davi vai nos mostrar agora, nessa terceira estrutura do Salmo, nessa terceira parte do Salmo, é que a ovelha ela pode desfrutar de comunhão completa com o seu pastor, né? Davi mostra aqui e aponta para uma visão escatológica, entendendo que a sua vida estava segura para sempre, entendendo que as mãos desse bom pastor, o cajado desse pastor, né, o bordão desse pastor, conduzia a sua vida para uma comunhão eterna. E aqui a gente começa então a perceber que esse texto também aponta para Cristo, porque Cristo é o supremo pastor. Cristo é o pastor que guia a nossa vida, que guia a nossa alma. Cristo é aquele que, com o seu bordão,
que com o seu cajado tem conduzido as nossas vidas para uma comunhão eterna. Aqui é uma visão escatológica, ele vai dizer, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aqui na outra versão vai dizer, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas o que me chama a atenção aqui é que logo ali na primeira parte do versículo 6, vai dizer assim, bondade e fidelidade, né? E aqui na versão Ara vai dizer bondade e misericórdia. Deus apenas não nos guarda, Ele apenas não nos conduz, mas Ele traz para nós a sua bondade. Bondade é aquilo que eu e que você não merecíamos, mas Ele nos dá. Recebemos de bom grado do Senhor a salvação. E recebemos do Senhor também a misericórdia, ou seja, o coração de Deus que se inclinou para a nossa miséria. Nós podemos então falar que nós éramos ovelhas miseráveis, né? Que estávamos fora do aprisco, mas o Senhor, por sua bondade, pelos seus decretos, Ele nos resgatou, Ele cuidou de nós, Ele cuida das suas ovelhas, Ele nos dá a sua bondade, Ele nos dá a sua misericórdia, a sua fidelidade. E a sua fidelidade é que Ele vai nos conduzir a uma comunhão eterna. Essa é a promessa que o texto vai apontar para nós. Aqui o texto não está apontando e falando que nós vamos ser bem-sucedidos nesse mundo, que nós vamos ter carros, que nós vamos ter mansões, podemos até ter, se essa for a vontade de Deus, mas o que o texto promete, o que o texto nos aponta, é que nós, como ovelhas frágeis do Senhor, nós somos conduzidos pela mão desse bom pastor, pela sua vara, pelo seu cajado, a ter uma comunhão eterna com Ele, a termos uma comunhão para sempre. Então, nós somos ovelhas, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, né? Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Ele está conosco, Ele nos faz passar por pastos verdejantes, Ele unge a nossa cabeça com óleo, e Ele vai prometer para nós que a bondade e a misericórdia e a fidelidade dEle nunca se apartarão da nossa vida, e Ele é o Deus que nos conduz a termos uma comunhão eterna com Ele. Bom, quais são as aplicações que esse salmo traz para a minha vida e para a tua vida? É o que eu queria ver com você agora. Bom, como é que essa lição, né, essa introdução que nós vimos aqui, esse primeiro tópico se aplicam na nossa vida, né? Eu queria trazer a sua atenção aqui para o primeiro tópico, que vai dizer o seguinte: Davi era um pastor de ovelhas, né? Ele conhecia o ofício. Foi justamente enquanto apacentava as ovelhas de seu pai, Jessé, que Davi teve de se defrontar com o urso e com o leão, matando a ambos. Então, é um motivo a mais compreender que o autor desse salmo, ao usar a metáfora do pastorado de ovelhas para se referir a Deus e seu relacionamento com o seu povo, era alguém que sabia do que estava falando. Continua e vai dizer, nesse salmo, Davi expressa a sua confiança no Deus do pacto, enaltecendo o cuidado do pastor celestial. Desse modo, o salmista nos transmite encorajamento para sempre confiarmos na bondade do Senhor para com o seu povo amado. A gente começa a concluir, então, e quais são as aplicações que isso vão trazer para a minha vida, quais são as aplicações que isso vão trazer para nós dentro desse contexto de sermos ovelhas frágeis e de termos Deus como nosso supremo pastor, de entendermos aqui essa analogia que Davi vai fazer, que Davi vai apontar, dele sendo agora a ovelha e tendo como Deus o supremo pastor. Quando Davi vai aqui terminar esse salmo dizendo, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor, né? Enquanto eu viver, que mostra, essa é uma confissão de uma ovelha totalmente satisfeita, né? É uma ovelha que se mostra satisfeita com o seu pastor. E a aplicação que eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida é se nós temos tido satisfação no nosso pastor, se Deus tem sido para nós essa satisfação que uma ovelha precisa. Davi aqui está apontando, falando da bondade
E a fidelidade de Deus, elas são para mim satisfatórias, porque essa bondade, essa fidelidade, essa misericórdia, elas me levarão a ter uma comunhão eterna com o meu pastor. Então o que eu preciso entender em você é aonde está a nossa satisfação? Será que a nossa satisfação está na bondade, na misericórdia desse Deus? Será que a nossa satisfação está na fidelidade que esse Deus tem, que esse pastor tem com as suas ovelhas, né? Nós temos reconhecido Deus, nós temos reconhecido Ele como o supremo pastor. Será que diante das adversidades que se levantam contra nós, os vales, né? Os vales de morte que se levantam contra nós, será que nós temos tido a certeza de que esse pastor está nos conduzindo, que esse pastor está nos levando a águas tranquilas, que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque é a presença desse pastor. A gente volta ali ao versículo 1, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor. Então, é essa confiança. E porque Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de quê? Da presença dEle. É isso que nunca vai faltar na vida de uma ovelha do Senhor. É isso que nunca vai faltar na tua vida, a presença desse pastor te guiando, te guardando, te conduzindo a águas tranquilas, a pastos verdejantes. O Senhor, Ele nos protege, o Senhor, Ele nos alimenta, o Senhor, Ele cuida de nós, o Senhor, Ele nos dá uma cajadada, se for preciso, para que a gente possa voltar para o aprisco, para que a gente possa não se desviar do seu rebanho. Ele vai nos conduzindo, nós não estamos sozinhos. É isso que Davi vai mostrar aqui. Davi vai mostrar mais uma vez que esse pastor, ele é um Deus de pacto. Esse pacto que Deus fez conosco, através da obra do seu Filho Jesus Cristo, o Supremo Pastor, que nós vamos analisar na segunda aula. No domingo que vem nós vamos entender a segunda parte aqui dessa lição. Vai falar o grande, bom e supremo pastor, e a gente vai ver Jesus Cristo ali como o supremo pastor à luz de alguns textos do Novo Testamento. Se nessa lição a gente entendeu a estrutura dos salmos e entendemos também a estrutura do Salmo 23 de uma forma mais particular, a gente vai entender então que existe um supremo pastor que guarda a nossa vida, que é revelado então no Novo Testamento, que o Salmo 23 aponta para esse supremo pastor que veio resgatar as suas ovelhas, que veio resgatar a ovelha perdida. Nós éramos ovelhas perdidas, mas esse supremo pastor, ele nos resgatou, ele nos livrou das garras do lobo feroz e tem nos guardado, tem nos conduzido. Eu quero mais uma vez aqui terminar com esse versículo 6 aqui, mas na versão Ara, que eu gosto muito, e vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Olha aí a palavra casa de novo, nós estudamos isso na lição passada, na casa do Senhor para todo sempre. Então, aquele que nós entendemos que foi o grande construtor da casa do Senhor, ele vai nos levar para habitar com ele para todo sempre na casa do Senhor. Então, nós estamos seguros, nós estamos firmes na mão do Supremo Pastor. Eu quero agradecer a sua atenção e pedir que domingo que vem possamos estar aqui juntos, estudando a palavra de Deus, meditando nas Sagradas Escrituras, entendendo que Cristo é anunciado e revelado no Antigo Testamento e que Ele é o Supremo Pastor. Que o Senhor guarde a tua semana, graça e paz, e até domingo que vem.